Olá pessoal, aqui Marcos do canal MGMCL Tecnologia e Informação. Muito bem pessoal, quero falar aqui hoje, apresentar aí para você uma excelente ferramenta aí que chama-se Supergrub 2 Disk, né? Ou Supergrub, né? Para baixar essa ferramenta na internet, eu vou deixar esse link aqui, está hospedado aqui no SearchForge, ou basta pesquisar aqui, como eu fiz, digitando a palavra Supergrub, separado aqui ou junto, tudo junto. Normalmente você achará aí no seu computador esse link aqui, né? Download SearchForge, né? Tem outras fontes também, mas eu aconselharia a baixar aqui, né? Então nós estamos no site aqui, basta clicar no botão Download aqui, né? Obviamente. E ele vai baixar aqui vai baixar a ferramenta. Uma ISO aqui, pessoal, de muito pequena, né? Em torno de 15 megas tem essa ISO. Eu não vou baixar, porque eu já tenho ela baixada aqui. Só vou demonstrar aqui para vocês na minha máquina. Só para se certificar aqui do tamanho da ISO, né? Então nós temos aqui Supergrub Disk, né? Híbrido, né? Atualmente na versão 2.04, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, né? Então aqui, pessoal, o tamanho é 15.6 megabytes, né? Realmente muito pequeno. É uma ferramenta que você pode usar no Ventoy, pode gravar em pendrive, pode ser gravado em CD, até mesmo em DVD, Rufus e outros gravadores aí de pendrive, né, que deixam o pendrive inicializável, ou CD, né, ou DVD, como eu disse, né. Mas então, o que é esse Supergrub 2 Disk? Que ferramenta é essa e do que se trata? Bem, pessoal, quando o computador inicializa e dá algum problema de inicialização, ele vai mostrar alguma imagem. Normalmente essa imagem aqui, se o computador estiver usando o gerenciador ou gestor de boot do Grub, principalmente quando nós temos em dual boot aí, né, o Linux e o Windows, alguma versão do Windows, seja 10, 7, Vista, seja o que for aí. Então, quando nós temos algum problema na inicialização, se for Grub, ele pode mostrar, por exemplo, né, entre muitas telas de erro, esta tela aqui, e o usuário caindo aqui, normalmente o usuário, pelo menos iniciante, não sabe o que fazer para corrigir este erro. E a outra tela preta, pessoal, chamada tela da morte, ou tela azul no Windows, né? Esta tela aqui, ela pode surgir no Windows 7, por exemplo. E nós temos algumas telas também de erros de boot no Windows 10. Enfim, né? As mensagens, as telas de mensagens, elas são as mais variadas possíveis. Quando ocorre aí um erro de boot ou um erro ali da inicialização do computador nos sistemas operacionais que estão instalados no mesmo. Então, o Supergrub 2, ele seria assim, pessoal, um disco de emergência que permite a inicialização do sistema operacional, qualquer sistema operacional, não sei se Mac, mas pelo menos em Linux e Windows funciona muito bem, né? Então seria uma ferramenta, pessoal, seria então um disco de emergência para inicializar tanto Linux quanto Windows, mesmo quando ocorrer algum erro
de inicialização ou de boot no sistema operacional. Lembrando o seguinte, esta ferramenta é uma ferramenta de emergência, ela serve apenas para você inicializar o seu sistema operacional, mas ela não corrige o erro, pessoal, certo? Retirando o disco, né? Deve-se dar boot por esse disco, você deve apontar o seu computador aí na BIOS e deve dar boot por esse disco, seja no pendrive, seja no Ventoy, seja aonde ele estiver. Mas ele não resolve o problema. Ele apenas possibilita que o usuário faça o boot. E no caso de usuários, faça o boot e faça as correções necessárias no sistema operacional. E no caso do Linux, aí, os usuários de Linux, é possível inicializar a sua distribuição sem que seja necessário também fazer o famoso chroot, né? Que nem todo usuário sabe fazer chroot para recuperar ali o grub, né? Então ele dispensa o chroot, você conseguirá entrar normalmente na sua distribuição de Linux e fazer as recuperações necessárias. Obviamente existem outras ferramentas, mas com o tempo nós mostraremos aqui no canal, mas eu considero essa ferramenta a mais simples e a mais eficiente nesse sentido. Pessoal, para usar o SuperGrub, então basta inicializar a ferramenta, e quando inicializar você vai se deparar aqui com esta tela inicial. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, ele é compatível com tanto o sistema EFI quanto o sistema Legacy. Ele é compatível, como vocês estão vendo aqui, tem essa segunda opção para RAID e partições LVM, né? Volumes, tá? E outras funções aqui. Mas o que nos interessa, pessoal, é essa primeira função aqui, ó. Detect and Show Boot Methods. Então, normalmente, o resto, por enquanto, a gente joga fora. Vamos usar aqui somente essa primeira opção. A gente seleciona, pressiona Enter, aguarda um minuto, né? Não um minuto, aguarda alguns instantes. Ele está detectando todas as entradas desse sistema operacional que eu tenho nesse computador aqui e ele vai retornar. Então ele retorna, pessoal, em forma aqui de entradas. No caso aqui eu tenho o Windows 7 instalado aqui. Na verdade aqui é um AVM, né? Então nesta VM eu tenho o Windows 7 instalado e eu tenho o Linux Reborn OS plataforma ART. Então notem aqui que ele me mostrou uma entrada Windows, duas entradas Windows. Normalmente qualquer uma das duas irá funcionar. Ele me mostrou 4 entradas genéricas aqui para a minha distribuição de Linux. Pode ser que essas 4 funcionem, mas normalmente nós optamos por essa aqui, ó. Sempre aparece aqui o nome da distribuição, né? Se for Ubuntu, vai aparecer Ubuntu. No meu caso aqui é Reborn OS. Se for Big Linux, se for Xubuntu, e por aí vai, né, pessoal? Então eu vou inicializar aqui primeiro. Vamos tentar essa primeira entrada com o Windows 7. Basta posicionar aqui na primeira entrada, pressionar Enter. Ó, ele já inicializou o sistema operacional, que estava com um problema de inicialização. Vocês viram aquelas telas ali, não conseguia de forma alguma inicializar. Então aqui, pessoal, eu consigo inicializar o sistema operacional, desde que ele não tenha nenhum problema, nenhuma falta de arquivo, né? E eu consigo fazer aqui as correções necessárias, né? Então, como vocês estão vendo aí, é uma ferramenta muito importante, gratuita, aberta, né? Podemos baixar da internet e para quem não conhece aí fica esse registro aí, né? Uma excelente ferramenta que poderá salvar numa situação de emergência, poderá salvar aí o seu PC, tanto
tanto com Windows como com Linux, né? O SuperGrub ele funciona muito bem. Então vamos aqui, vamos iniciar o sistema operacional, né? Para voltar para aquela tela lá. E vamos tentar iniciar o Linux para ver se irá funcionar, né? Finalizando os testes. Então aqui a gente seleciona, já seleciona para o padrão a primeira opção, né? Pressionamos Enter. Ele vai redetectar todas as entradas do sistema operacional. Sempre demora uns segundos, né, pessoal? Porque eles têm que localizar, né, as entradas. Aí aqui no caso, Reborn OS, pressionamos Enter. E ele vai inicializar a minha distribuição. Já inicializou. Então, pessoal, é uma ferramenta excelente que eu recomendo. Uma ferramenta de emergência. Só botar a senha aqui. Então está aí. A minha distribuição de Linux não estava inicializando, com problemas de inicialização. Ainda continua com problemas, né? Eu preciso fazer as devidas correções, mas eu consegui então entrar ou inicializar tanto o meu Windows quanto a minha distribuição de Linux, mesmo ela tendo algum problema, algum defeito, alguma falha no sistema de inicialização. Então, resumindo, o SuperGrub ele faz isso. Ele é uma ferramenta, ele é um Grub, um gestor de boot portátil em disco, em forma de disco de ISO, que ele propicia que eu consiga inicializar os meus sistemas operacionais instalados no meu computador, mesmo eles estando com algum problema na sua inicialização. Para terminar, pessoal, eu repito e faço a observação. Esse problema ele deve ser apenas um problema de boot. O SuperGrub ele não resolve problemas de falta de arquivos, mas é uma excelente ferramenta. Curta, compartilhe e comente. Abraço a todos e até o próximo vídeo.